Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entramos agora no capítulo 4 do Evangelho de São Mateus. Estamos fazendo esse estudo, né? Santo Tomás de Aquino, Catena Áurea, volume 1. E nós vamos começar hoje, então, com o primeiro versículo do capítulo 4. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Primeira pergunta que nos vem, né? Por que Jesus então se oferece para ser tentado? Santo Agostinho vai nos dizer assim: para que fosse mediador na superação das tentações, não só pelo auxílio, mas também com seu exemplo. Então ele recebe, né, ensinando-nos a receber a graça do batismo, estando pronto para realmente, com o sacramento do batismo, ser provado e, ao ser tentado, vencer a tentação. Então Jesus nos dá o exemplo e Jesus é o mediador. Então é a ele que nós recorremos nas nossas tentações. É por isso então que ele oferece aí para ser tentado, né? Mas como que essa tentação ocorre em Jesus? Bom, primeiro nós precisamos entender como que ocorre a tentação. E depois nós vamos ver como que ocorre em Jesus a tentação. São Gregório Magno vai nos explicar o seguinte. Vamos aprender com ele aqui, que ele vai nos ensinar como que ocorre isso. Mas devemos saber que a tentação ocorre de 3 maneiras: pela sugestão, por deleite, por prazer, né, por sentir, e por consentimento. E nós, quando somos tentados, na maioria das vezes, caímos no deleite, no prazer, no gosto, ou no consentimento, em consentir, sentir 2 vezes. Porque nos originamos do pecado da carne e levamos em nós mesmos a causa dos combates que devemos suportar. Deus, no entanto, que encarnado no útero da Virgem, viera ao mundo sem pecado, não enfrentava nenhuma contradição dentro de si. Portanto, ele podia ser tentado por sugestão, mas o deleite do pecado não feria seu pensamento. E por isso, toda aquela tentação diabólica ocorreu exteriormente, não interiormente. Quer dizer, então a tentação de Jesus era a sugestão. O demônio a todo momento estava sugerindo que ele pecasse. Mas Jesus, nem por deleite, né? Nem por sentir ou por prazer interior ou por consentir, não. De forma alguma. Jesus era tentado então porque ele era Deus, né? Então ele era tentado por sugestão a pecar, certo? É importante saber que Jesus ficou 40 dias e jejuou durante 40 dias. Ele só vai ter fome após os 40 dias, né? Ele não jejua e durante o jejum ele tem fome, não. Vai dizer que ele só tem fome, né? Vai ter fome, necessidade de comer após os 40 dias. Por que tudo isso, né? Então vamos ver o que Santo Hilário nos diz sobre isso. Pois teve fome depois de 40 dias, não durante os 40 dias. Portanto, o Senhor, quando teve fome, não foi por obra da abstinência, mas deixou o homem entregue à sua natureza. O diabo não devia ser vencido por Deus, mas pela carne. Nisso se indica que, passados 40 dias de consumação de sua paixão, dias que ele passou neste mundo, teria fome da salvação humana, e neste tempo reconduziu a Deus Pai o presente que este esperava, o homem que assumiu ao nascer. Bom, então o demônio foi derrotado pela própria natureza humana de Jesus, né? Sendo Deus, já, mas olha, como homem, Jesus então derrota o demônio nessas 3 tentações que nós vamos aprender aqui. Vamos falar sobre
essas 3 tentações. Primeiro vamos falar as ordens dessas tentações. E São Gregório vai nos ajudar e vai nos explicar aqui, então, São Gregório Magno, quais são essas tentações, de que forma? Vamos lá. Mas se observarmos a ordem da tentação, veremos com quanta magnanimidade somos liberados da tentação. O inimigo antigo tentou oprimir o homem pela gula, quando insistiu que comesse o fruto proibido, pela vanglória, quando lhe disse sereis como deuses, e pela avareza, quando disse conhecereis o bem e o mal. Com efeito, a avareza não é própria somente do dinheiro, mas também da elevação, quando ambicionamos excessivamente a grandeza. Do mesmo modo que derrubou o primeiro homem, sucumbiu o demônio quando tentou o segundo. Tenta-o pela gula, quando diz que estas pedras se convertam em pães. Pela vanglória, quando diz: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E pela avareza da grandeza, quando lhe mostra todos os reinos do mundo, tudo isto te darei. Então, da mesma forma como o demônio faz no início, lá na origem, tentando o homem, né, e a mulher, Adão e Eva ali, e eles caem no pecado, da mesma forma o demônio vai tentar Jesus Cristo. Pela gula, pela vanglória e também pela avareza. Mas aqui ele cai do cavalo. Vamos lá então, vamos ver essas 3 tentações na vida de Jesus. Então a primeira tentação, como eu falei para vocês, é a tentação da gula. Vamos ver que Santo Ambrósio nos ensina com essa tentação que o demônio faz a Jesus. Por isso começou por onde outrora havia vencido, a saber, pela gula, de onde lhes diz: se és filho de Deus, diz que essas pedras se convertam em pães. Por que inicia com esta conversa? Senão porque sabia que o Filho de Deus havia de vir, mas não julgava que viria na fraqueza de um corpo. Seu discurso é ora de explorador, ora de tentador. Ele, a um só tempo, declara crer em Deus e busca iludir o homem. Então ele começa, né? Olha, pega essa pedra e transforma em pão. Tá com fome? Então começa pela gula. Vamos ver aí, né? Ele é um homem, é um profeta, assim, bom, ficou 40 dias, então ele vai aguentar aí. Agora, ó, come. Né? Tu és mágico, né? Então ele tenta a Deus dessa forma, mas qual que é a resposta de Jesus, né? Jesus vai dizer que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pronto. Primeiro aí, pecado vencido, né? A primeira tentação vencida. A segunda tentação é a tentação da vanglória. Então Jesus também é tentado pela vanglória, porque bom, se esse homem conseguiu vencer esse pecado, né, na cabeça ali do demônio, né? Então ele vai se achar. É a primeira coisa, né? Nós já falamos aí, eu fiz um vídeo aí falando sobre a vanglória. Cuidado com a vanglória. Então, mas isso não funciona com Jesus. Vamos lá então ver o que algumas São Crisóstomo, Remígio e Santo Tomás de Aquino vai falar sobre a tentação da vanglória. Vamos lá. Crisóstomo vai dizer assim: como por esta resposta de Cristo, o diabo nada pode conhecer de certo sobre ele, se era Deus ou homem, tentou-o outra vez, dizendo consigo: este que não foi vencido pela fome, ainda que não seja filho de Deus, deve ser um santo. Os homens santos podem resistir à fome, mas quando vencem todas as necessidades da carne, cai pela vanglória. Por isso começou a tentá-lo com a vanglória. Remígio vai dizer assim: nisso se mostra que o diabo arma cilada para os fiéis de Cristo até nos lugares santos, né? Porque ele vai colocar lá no templo, né? Então até nos lugares santos o demônio vai preparando as ciladas
para nós. E Santo Tomás de Aquino nos diz: o diabo sempre conduz ao alto, elevando por meio da vaidade, para de lá poder nos precipitar. Por isso prossegue, pô-lo sobre o pináculo do templo. O que era? Era o assento dos doutores, né? Um lugar alto, ali onde os doutores ficavam. Então, até nos lugares santos, como vai dizer Remígio, né? Somos tentados. Então, o que ele fez? Ele levou Jesus. Bom, se você conseguir, então eu vou colocar no lugar aqui, ó. Olha quem você é, certo? E tenta Jesus. Pode jogar daqui, os anjos vão. Diz a Escritura que eles não vão deixar você cair, né? Não vai tropeçar nem em alguma pedra, não. Qual que é a resposta de Jesus que vence essa tentação? Não tentarás o Senhor teu Deus. Essa é a resposta, então, que Jesus dá ao diabo para vencer essa tentação. E a terceira e última tentação da avareza. Então aí o demônio transporta ele a um lugar mais alto ainda para ele ver tudo, toda a riqueza do demônio que foi dada a ele, né? Tudo, vamos dizer assim, todos os nossos apegos materiais, tudo que a gente muitas vezes é apaixonado, não quer deixar, né? Então assim, coloca ele num lugar muito alto e promete dar tudo a ele se ele o adorar. Vamos ver o que Crisóstomo vai dizer para nós. O diabo, vacilando pela segunda resposta, passou a terceira tentação. Porque como Cristo havia rasgado as redes da gula e transposto as da vanglória, põe-lhe as redes da avareza. Por isso diz: de novo o demônio o transportou a um monte muito alto. Tão alto que, tendo percorrido o diabo toda a terra, não tinha encontrado outro mais alto. Porque quanto mais alto fosse o monte, tanto maior seria a porção da terra que se poderia ver. De onde prossegue, ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua magnificência. Manifestou-lhe isso, assim não para que visse os reinos e suas cidades, ou seus povos, ou sua prata, ou seu ouro, mas as partes da terra em que residia cada reino ou cada cidade, como se subindo a um lugar elevado te dissesse com o dedo: olha, ali está Roma, ou Alexandria, não indicando-te para que vejas as mesmas cidades, mas as partes da terra em que se encontram colocadas. Assim o diabo podia mostrar a Cristo com o dedo todos os lugares e expor-lhe com palavras as honras e a condição de cada reino, porque dizemos que é mostrado também aquilo que é exposto à inteligência. Santo Tomás de Aquino vai dizer assim: Cristo não vê com o olho da concupiscência como nós, mas como os médicos que veem as doenças sem se ferirem. Nós, como somos tentados, né, pelo nosso olhar de avareza, Jesus não vê dessa forma. Nós queremos, né? Se podemos muitas vezes ter vantagem ou alguma coisa que nos tenta, que o ouro, vamos dizer assim, que é uma riqueza para nós, às vezes nós realmente caímos nessa tentação. Mas o Cristo não. E o Cristo inverte a situação. E isso é importante. Jesus inverte a situação e diz para ele: o Senhor teu Deus adorará e só a ele servirá. Quer dizer, não vou adorar a ti. Tu que tem que me adorar, né? É o demônio que vai adorar a Deus. Então, assim, ele inverte a situação. São Jerônimo vai explicar para nós. Ele vai dizer assim, São Jerônimo: dizendo ao diabo, ao Senhor, se prostrado me adorares, ouve pelo contrário, que ele é quem deve adorá-lo como seu Senhor e Deus. Bom, então, Jesus vence as três tentações. Coisas que lá na origem, Adão e Eva caiu no pecado e fechou-se então os céus para nós. Aqui Jesus então vence, depois do batismo, ele vence a tentação, dizendo para nós o seguinte: nós batizados que recebemos a graça do Espírito Santo para sermos santificados,
nós temos a graça, o Cristo que intercede por nós, que é o nosso mediador contra as tentações. Nós temos que pedir a Ele força para também vencer a tentação. Ele nos deu o exemplo. E depois vai terminar algumas passagens, né, dizendo assim, que Jesus então depois, após isso, ele foi servido pelos anjos, depois ele convida os apóstolos e começa a anunciar o reino, ensinando e curando as pessoas das enfermidades, terminando assim o evangelho, o 4º capítulo do evangelho de Mateus. Que Deus te abençoe. Peça a Deus mesmo para que você vença a tentação. Ela vem, mas o Espírito Santo de Deus vos dará força, porque Jesus é o nosso mediador e Ele nos dará força para vencer todo e qualquer tipo de tentação. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.